Começa agora Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação: Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar. E André Luiz Chiarini Vilar. Você, querido rádio ouvinte, que acompanha o nosso programa toda semana, vai se lembrar que na semana passada nós falamos sobre o culto do Evangelho no lar, na casa de um general, onde participou o nosso professor Ramiro Gama. E nós vimos ali algumas coisas interessantes, não é? Foi na casa de um general, também um confrade do movimento espírita. Lá teve alguns casais. Vamos relembrar que antes eles começaram a conversar sobre as histórias que cada um deles havia vivenciado com Chico Xavier, já que todos eles visitavam Chico Xavier. E também, isso aqui foi em 1973. Então, alguns contam histórias que viveu com Chico em Pedro Leopoldo, outros contam a história que viveu com Chico em Uberaba, né? E depois eles foram para a mesa, o ambiente estava uma música clássica, conversando sobre as mensagens do amor, não é? E no final do programa passado, nós vimos aqui que um irmão que estava presente, não é? Que era um paraibano, ele então trouxe uma mensagem para que pudesse haver uma reflexão, não é? João Borges de Souza, ele é da Paraíba do Norte, e ele trouxe uma mensagem, uma resposta do alto para aquele evangelho. Vamos relembrar que a esposa do general, ela havia sofrido um acidente, e ela estava muito machucada, muito ferida. Então, o evangelho era para pedir aos benfeitores amigos que pudessem ajudá-la. Vamos ver, então, essa mensagem. Mas antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra participar do projeto Chico Xavier, de um homem chamado amor. Que privilégio, mais uma vez, nos dedicarmos a realçar a figura do médium, do ser humano, do caridoso e bondoso Chico Xavier. E cumprimentamos os nossos ouvintes com um abraço muito afetuoso. Começa a mensagem. Quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando se te extinguir o ânimo para arrastares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu sou a força, capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às advertências do mundo. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando o mundo te iludir com suas promessas falaces e perceberes que ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e excelsitudes de teus ideais. Quando, um a um, fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos.
Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno há indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz sobre cujos raios te aclararão a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando incremente te açoitarem os vendavais da sorte, e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Sou o refúgio, em cujo seio encontrarás a guarida para teu corpo e a tranquilidade para teu espírito. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando a tristeza e a melancolia te provarem o coração e todos te causarem aborrecimentos, chama por mim. Eu sou a alegria que insufra um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo inferior. Quando a impiedade recusar-se a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e prova a reabilitação do teu espírito. Quando já não provares a sublimidade de uma aflição eterna e sincera e te desiludires do sentimento do teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda, chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus. Que mensagem bonita, de ânimo, de reconforto. Nós hoje vivemos uma fase de que tudo é tão superficial, a nossa correria do dia a dia é tão grande. Hoje nós não vemos mais um bordado de estrelas, como falamos filosoficamente. Hoje nós já não vemos mais as crianças. Hoje a gente sai para trabalhar, as crianças estão dormindo. Voltamos à noite, as crianças já estão dormindo também. Hoje nós não temos tempo para almoçar os domingos com os pais, com os avós, com os familiares. E essa mensagem nos convida a pararmos, a vermos que nos momentos difíceis não estamos abandonados, a vermos que nas crises não estamos abandonados, a vermos que o remédio está ao nosso lado para o que precisamos, só que temos que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, ter um entendimento de que nós somos espíritos em evolução e de que não adianta eu cobrar do mundo o que o mundo não pode dar, mas quando eu tenho paz, equilíbrio, serenidade, passo pelas adversidades da vida com um sentimento de compreensão, a vida ela tem outras cores. E também não podemos esquecer que quando nós passamos por um momento difícil, por exemplo, como estava passando a esposa desse irmão, desse confrade, que era um general, onde ela estava toda machucada, toda ferida, é natural que muitas vezes há alguns momentos que é o desânimo, há a desconfiança, há muitas vezes que há o sofrimento, há a dor, há muitas vezes que a pessoa perde a fé momentaneamente.
Então nós vemos que naqueles momentos, às vezes, nos sentimos só, nos sentimos desamparados, porque nós entramos naquele quadro de perturbação. Então realmente esse nosso irmão paraibano foi muito feliz, logicamente inspirado pela espiritualidade maior, para que houvesse uma mensagem desse cunho, uma mensagem que com certeza nós vamos ver que todos se emocionaram, porque é uma mensagem que nós vamos buscar em qualquer momento de nossa vida, Jesus. Ele sempre está conosco. Na verdade, quem se afasta dele somos nós, pela nossa ingratidão, pelo homem velho que ainda reside dentro de nós, pela nossa falta de tempo de orar, de buscar uma prece, de buscar o contato com o alto, principalmente, André, querido rádio ouvinte, nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, onde o materialismo campeia por todos os lados, as pessoas só preocupadas em trocar o carro, em trocar a casa, fazer viagens, fim de semana, festa, churrasco, desregramento de toda sorte, desregramento sexual, desregramento pelo alcoolismo, pelas drogas. Então nós estamos vendo hoje realmente um quadro, nesse momento transitório que a Terra atravessa, muito delicado. Delicado, mas já sabíamos. Há muito tempo a literatura espírita já vem explicando que para que haja uma transição planetária, muitos espíritos viriam pelas suas últimas vezes ao planeta. Então o que nós vemos não nos choca. Nos choca se não víssemos o que vemos. Compreendendo que o grau de moralidade da Terra ainda é baixo, nós não podemos esperar nada além do que estamos vendo. E são nesses momentos que nós temos que agarrar na fé, não podemos adentrar na forma que as pessoas pensam e agem. Se eles querem agir da forma que agem, é um direito, mas nós temos que seguir o Evangelho de Jesus, que nos convida a amar, perdoar, praticar a caridade. Então nós vamos ver agora, porque agora começa o Evangelho, André. Veja, eu gostaria de chamar a atenção dos nobres irmãos radioouvintes da Rádio Boa Nova, que tanto o programa da semana passada quanto esse programa, na verdade, eles estavam ali há horas, conversando fraternalmente, preparando o ambiente com mensagens edificantes. Essa mensagem de incentivo veio para que pudesse iniciar o culto do Evangelho. E agora, praticamente, nós vamos ver a ação do culto do Evangelho, quais as mensagens que caíram, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, qual a página que foi escolhida pelo plano espiritual. Então nós vamos ver aqui, dando continuidade, né? Então com essa mensagem, continua o nosso professor Ramiro Gama, os nossos corações encheram-se de emoção. E foi na música do pranto que fizemos a prece de abertura do culto. A prece, ela é um dos momentos mais bonitos do nosso dia. Lendo agora o livro Os Mensageiros, vendo o livro Entre a Terra e o Céu, ambos de André Luiz pelas mãos do Chico, nós percebemos como que a prece, quando feita com amor, com louvor, com sentimento de gratidão, reconhecendo ao Pai Celestial por tudo que nos dá, por tudo que nos oferece, nós não temos dúvidas que a prece, ela é um grande bálsamo, que hoje nós já acordamos olhando uma rede social, nós já acordamos ligando a televisão, nós já acordamos preocupados com o mundo e esquecemos de fazer essa prece, esquecendo um pouco as preocupações do dia, os problemas, as dificuldades e nos focando simplesmente em elevar o pensamento ao nosso Criador. Eu gostaria também de elencar um fato
que eu julgo ser interessante. Nós aprendemos, principalmente no catolicismo, porque nós somos oriundos da Igreja Católica, né? Fizemos parte durante uma parte de nossa vida nessa existência ainda, mas nós aprendemos ao chegar à noite, quando deitarmos, fazer a prece. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu vejo que há uma recomendação dos espíritos que nós deveríamos acordar um pouquinho mais cedo e fazermos a prece pela manhã, a prece matinal, André. Olha que coisa interessante, não é? Como tem sentido para pedirmos aos bons espíritos que possam nos acompanhar ao longo do dia, que possamos ter os pensamentos equilibrados, que possamos entrar em sintonia com Jesus desde o nosso acordar. Uma coisa interessante, André. Sem sombra de dúvida. Vendo isso e a dificuldade de muitas pessoas em fazer prece, no canal da TV A Caminho da Luz, todos os dias, a partir das 5 da manhã, fica disponível uma prece. É uma mensagem de Emmanuel, uma mensagem de André Luiz, de Dr. Bezerra, curta. É um poema de Casimiro Cunha, de Augusto dos Anjos, João de Deus, exatamente enaltecendo a excelsitude da vida, do dia, e para que possamos ter um dia de melhor aproveitamento. Se eu acordo bem e espiritualmente estou bem, a chance de eu acertar naquele dia é muito maior do que se eu acordo nervoso, atrasado, agitado, querendo brigar com esse, brigar com aquele. Então, as ferramentas hoje nós temos. É interessante, na minha casa, nós pegamos um hábito. Nós não saímos na rua, eu aprendi isso com o Chico. Nós não pegamos o carro, aliás, ao entrar no carro, nós, antes de sairmos, ou conforme vamos andando, nós fazemos uma prece, principalmente quando vamos sair de viagem. Isso é uma coisa essencial, aprendermos a fazer a prece várias vezes ao longo do dia. Isso é algo que nos ajuda muito, porque estaremos sempre com o plano espiritual. Continua. E num ambiente de luz acima, o livro de nossa redenção foi dado à irmã Jupira para o abrir por sorte, ou seja, abrir ao acaso. E a lição da noite, feliz veio o capítulo 7º, os pobres de espírito, sobre o nome Os Mistérios Ocultos aos Doutos, como uma homenagem ao querido médium Francisco Cândido Xavier, de quem contamos lindos casos, sentindo a presença da virtude da humildade. Então o tema é um tema bíblico em que Jesus ele diz que o problema não está na sabedoria. Tem muitas pessoas que possuem um conhecimento elevado e têm humildade. Como tem muitas pessoas que não têm conhecimento nenhum e o pouco que sabe acha que é o suprassumo. Então, Jesus ele não condenou o conhecimento, Jesus não condenou o sabermos mais, Jesus ele condenou a arrogância que o conhecimento pode trazer. Eu conto no meu livro, Chico Xavier, Uma Gota de Amor, que aquela história que o Chico de vez em quando contava para algumas pessoas e eu tive a oportunidade de ouvir. Emmanuel dizia que um homem tem que ser comparado a um pássaro, que tem duas asas, a asa da moral e a asa intelectual. Para que ele possa ser um pássaro e dar bons voos, ele tem que desenvolver as duas asas por igual. Então, o que nós vemos aqui, André? Nós vemos aqui exatamente a asa da inteligência bastante avançada, mas sem nenhum cunho moral, e a asa da moralidade bastante a desejar, com o comportamento do homem. Então nós vemos que nós estamos numa sociedade onde o homem, na condição de um pássaro, é um pássaro que não está conseguindo dar bons voos, não é? Então praticamente eles resumem aqui a história do Evangelho com tudo aquilo que eles haviam falado há muito tempo, a humildade. Chico tinha o 4º ano primário, considerado hoje pelo MEC como semi-analfabeto, mas Chico Xavier trouxe a obra que ele trouxe porque, logicamente, ele não teve o estudo universitário nessa existência,
mas Chico traz todo o conhecimento. Eu mesmo sou de um grupo de pessoas que acredita que Chico Xavier é a reencarnação do professor Allan Kardec, sem sombra de dúvida, dando continuidade na obra que ele nos legou. Vamos continuar um pouco mais para que o André possa continuar os comentários. Não era preciso mais nada para sentirmos que estávamos sob a égide de espíritos humildes, limpos de coração, nas pessoas de Bezerra, Sheila, Amaral Ornelas, Cassimiro Cunha e outros, que deram suas comunicações pelos médios presentes, enchendo-nos de lágrimas doces, de uma alegria sem par, diferente. Todos sentimos perfume, pelo ar e a presença de uma assembleia homogênea, amiga, revelando-nos familiares que, revelando-nos familiares queridos, todos contagiados da grande virtude cristã, vitoriosa na humildade. Então aqui a gente vê, né, André? Muitos espíritos compuseram essa reunião, porque era a falange que acompanhava Chico Xavier e que, logicamente, acompanhava todos aqueles que humildemente acompanhava esse grande trabalhador mineiro pelo pensamento. Então nós vemos que ali, com certeza, o próprio Chico em pensamento estava ali, porque é humildade. Quando se fala da humildade dos corações amigos, nós vemos todo esse momento, né? Continua. A irmã Irma recebe por incorporação o espírito de Sheila, que em nome do espírito de José Vicente Gama, recém-desencarnado, oferece uma linda rosa espiritual à sua mãe, Dona Zezé, que naquela data, com seu marido Ramiro, contavam 45 anos de casado. Olha que bonito, nós vemos que os espíritos, eles são tão frondosos conosco, tão delicados conosco, e tem essa percepção de um olhar atento. Então, 45 anos de casamento não é brincadeira. E um outro ponto também, né, que eu queria chamar a atenção, é que geralmente o culto do Evangelho no Lar não tem comunicações mediúnicas. Nesse caso aqui, logicamente, pelo ambiente fraterno que estava, pelo quadro daquela irmã, que com certeza estava bastante debilitada, houve uma participação do plano espiritual no sentido de elevar o coração daqueles que ali estavam, em especial, encorajando tanto o plano físico quanto o plano espiritual, aquela irmã. Vamos lembrar que ela estava adoentada e aquilo para ela caiu como um bálsamo, né, André? Sem dúvida, uma injeção de ânimo para a continuidade da caminhada. Mensagens outras vieram, dirigidas aos irmãos ali reunidos. E o prezado irmão Sandoval, em nome de todos, fez a prece de encerramento, agradecendo ao Pai e Criador que, por amor de seu Filho Jesus, nos dava ali uma grande noite, um momento de grande elevação espiritual, um clima de luz acima em que ouvíamos: viva Deus, viva Jesus, viva Maria Santíssima, a mãe de todos os lares e da humanidade, graças a Deus. Então nós vemos aqui, né, André, uma outra coisa também que o Chico sempre prezava muito e que nós fomos, não é, vendo que até há algumas religiões evangélicas que desprezam, por exemplo, o papel fenomenal de Maria, porque ainda temos nos conceitos religiosos o machismo, não é? Nós não temos aquele valor, a importância de um ventre de uma mulher. Conta que Maria se preparou 1000 anos para receber Jesus. Então nós vemos que um processo reencarnatório não é uma coisa tão simples. E nós, às vezes, não damos tanto valor a essa condição. Então, a exaltação a Maria de Nazaré, que nós, os espíritas, lógico que não a santificamos, mas reconhecemos um espírito de uma envergadura muito grande, aonde Jesus confiou a ela que cuidasse
um dos vales de maior sofrimento que nós temos, que é o Vale dos Suicidas, que é ela que dirige todo esse trabalho, acompanhado de um séquito de grandes irmãos valorosos que trabalham por aqueles que cometem o suicídio. Ao encerrarmos o nosso programa de hoje, em que sentimos a presença dos bons espíritos nos incentivando ao Evangelho no lar, nós convidamos todos os amigos que nos acompanham, que nos ouvem, nos assistem, a participar do Evangelho no lar que realizamos todos os dias, de terça a sábado, às 19h30, aos domingos, às 18 horas, exclusivo pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se você tem dificuldade de fazer o Evangelho sozinho, de abrir o seu lar para os bons espíritos, é o convite que aqui fazemos generoso. Participe conosco de terça a sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas, pelo youtube.com/TV A Caminho da Luz. Muitas pessoas têm perguntado, porque hoje, no início, eu não falei o livro, né? Chico Xavier na Intimidade. Tem pessoas que falam, Sérgio, onde que eu encontro essas histórias maravilhosas, não é? No primeiro livro, Chico Xavier, que é muito bonito, o professor Ramiro Gama, que vai falar lindos casos de Chico Xavier, e esse livro que é Chico Xavier na Intimidade. Queridos amigos, nós vamos pedindo licença para encerrar o nosso programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, pela rádio Boa Nova. Programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Chiarini Vilar. Agradeço a todos pelo carinho e rogo a Jesus que possa continuar nos abençoando e nos iluminando os nossos caminhos para continuar o trabalho, a busca de nossa evolução. Muita paz no coração de todos. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado Amor.